Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área, mais uma resenha aqui, canal Deco SRN. Nesse vídeo agora a gente vai destacar uma entrevista do Renato Gaúcho para o Charla Podcast, com alguns temas interessantíssimos, né? O Renato Gaúcho, para muitos torcedores do Flamengo, é vilão, mas para a galera mais antiga, né, da década de 80 e 90, sabe do quanto foi importante o Renato Gaúcho na história do Flamengo, principalmente naquele título brasileiro de 1987. Né? O Renato Gaúcho é um treinador, é uma pessoa que realmente tem um carinho muito grande pelo Flamengo. Ele mesmo, quando vai aos jogos das estrelas, do Zico, ele fala que já está acostumado com as vaias, com os xingamentos de torcedores do Flamengo. Mas enfim, ele trouxe alguns pontos interessantes, né, sobre uma questão que aconteceu com o Michael, sobre o título de 1987, sobre o Felipe Luiz. Então a gente baseou esse vídeo aqui basicamente com essa resenha do Renato Gaúcho no Charla Podcast. Então você que está chegando a primeira vez aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação, tá, gente? É importantíssimo que você deixe, né, o sininho ligado para receber as nossas notificações, tá? Lembrar uma coisa aqui para vocês também rapidamente: hoje vai ter, né, uma promoção na KTO, parceira do canal Deco SRN. Para quem não é ainda seguidor do meu Instagram, siga lá que vai ser bem bacana, tá? Entre 17 e 19 horas da noite, fiquem ligados, né? Colocarei o link lá no stories do Instagram, então se liguem nisso aí, tá? KTO e Deco SRN, parceria de sucesso, tá? Eu vou explicar lá no Instagram, quem ainda não segue a gente, Deco SRN Oficial, ok? Então vamos lá, vamos falar aí primeiramente sobre o caso, né, que aconteceu com o Michael, né? O Renato Gaúcho, que é um cara que acolhedor, posso dizer assim, né? Um cara que eu tenho o máximo respeito. Posso discordar de algumas situações táticas dele, principalmente na questão defensiva. Ofensivamente, eu acho o Renato um treinador muito bom, mas precisa melhorar esse equilíbrio de ataque e defesa, tá? Porque ataca muito bem, mas defender não defende tão bem. Acho que o grande problema está nos encaixes individuais que ele faz, né? Se der errado esse encaixe individual, né, muitas das vezes pode sobrar um jogador ali e aí dá tudo errado. Já aconteceu várias vezes em jogos contra o Flamengo, tá? Mas, como ser humano, como gestor de grupo, o Renato Gaúcho é ótimo, tá? E o Michael relatou a ele que um treinador, não sabemos qual, quando estava no Flamengo, o chamou de burro, né? Enfim, então é uma coisa assim muito séria, né? A falta de respeito, às vezes, do comandante com seus comandados, né? A gente sabe que o jogador de futebol tem uma vida excepcional, com altos salários, mas se você pegar 1%, né, a realidade do jogador de futebol, muitas das vezes, é ganhar pouco. Né? A gente vê aí jogadores do Flamengo, Palmeiras, mas quantos por cento são do número de jogadores que tem no futebol brasileiro? Né? Você tem time aí que não está nem na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, tem pessoas como o Michael que veio lá de baixo, jogava em campo de várzea, né? Não teve base, enfim, teve uma vida difícil. Então você tem que saber como lidar com o ser humano, é o que a gente fala. O treinador de futebol não tem que ser só bom, né, tecnicamente, taticamente, tem que ser também humano, tem que ser gestor de grupo, né? Então, lamentável o que o Michael relatou ao Renato Gaúcho sobre a questão da falta de respeito de um treinador com ele, né? E aí ele estava explicando essa situação. Então, parabéns, Renato, por esse seu posicionamento e por tratar muito bem os seus comandados, porque a gente sabe que todos os jogadores de futebol têm um grande carinho por você, né? Sabem da questão da brincadeira, da fanfarronice, faz parte do meio do futebol, tá? Falar aqui sobre a questão que eu acho importantíssimo, né? O Renato Gaúcho esteve presente e foi peça fundamental no título brasileiro do Flamengo de 87. E o Renato detona o esporte e encerra debate sobre Campeonato Brasileiro de 87. O Flamengo ganhou dentro de campo, né? Todo mundo fala, o esporte, não existe isso. Nada contra, mas o time da segunda divisão não podia bater de frente com o da primeira. até porque estava estipulado entre os presidentes dos clubes, o Clube dos 13,
campeão é campeão, disse o Renato, né? O campeão não se ganha fora de campo, gritando, se ganha nas 4 linhas. O Flamengo foi o campeão jogando contra os melhores. O Sport disputou a segunda divisão. Não existia este confronto entre a primeira e segunda divisão. Fizemos a final contra o Internacional de Porto Alegre, tá? Então, Renato Gaúcho foi sucinto, nem entra nessa discussão. Eu também, quando vem alguém, 87 do Sport, não tem essa discussão. Eu próprio estava no Maracanã, atrás do gol do Tafarel, na hora do gol do Bebeto. Estava presente, em loco, vendo o Flamengo ser tetracampeão brasileiro. Então, cara, sem discussão, sem nada, sem... Entendeu? Então a gente tá super tranquilo em relação a isso, mas é bom ver um jogador de futebol, como ex-jogador de futebol, né, como Renato Gaúcho, que fala mesmo, não tem papas na língua, que não tem nem discussão em relação a esse tema, né? Outra coisa que ele falou, que eu achei muito interessante, os elogios feitos ao Felipe Luiz, dizendo que é um cara inteligentíssimo, que o vê uma hora na seleção brasileira como treinador de futebol, que quando ele esteve no Flamengo foi um cara que o ajudou demais, o auxiliou demais, né? Nas próprias questões de tirar dúvidas de alguma característica de algum atleta que ali porventura ele estava conhecendo naquele momento, porque o Felipe Luiz já estava no Flamengo há 2 para 3 anos. Então, gente, Renato Gaúcho é um cara bacana, né? Ele é um cara polêmico, mas é um cara bacana, é um cara que tem umas tiradas muito boas, né? Então, relacionado ao Flamengo, que eu achei interessante destacar, esses pontos que o Renato colocou. Pena que ele não foi feliz em 2021, né? Não conquistando nenhum título como treinador do Flamengo, bateu na porta ali naquele título da Libertadores, né? Falhou, sim, algumas substituições, como é o caso da entrada do Kennedy, antes da entrada do Vitinho, que havia feito 2 ótimas partidas contra Grêmio e contra Internacional. O Renato até errou, né, no jogo contra o Grêmio, onde ele tira o Vitinho depois de estar acabando o jogo, né? Também demora para substituí-lo, de colocar o Andrés Pereira ali para jogar como volante. Enfim, algumas escolhas assim meio equivocadas do ex-treinador do Flamengo, Renato Gaúcho, mas é um cara que tem qualidade, sim, tem seus defeitos, conforme eu falei, principalmente na parte defensiva, né? Mas ele teceu elogios ao Felipe Luiz, falou que o Felipe Luiz tem um futuro grandioso e a tendência é que ele um dia seja treinador da seleção brasileira. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham de tudo isso que ele falou lá no Charla Podcast, né? Eu, particularmente, resumo, vendo um cara ser humano, um cara que sempre está de bem com a vida, é um cara que é polêmico, que gosta disso, né? É um cara que é vaidoso e diz que é melhor que Cristiano Ronaldo, que é melhor do que todo mundo, jogou muita bola, diga-se de passagem, porque eu o acompanhei, né? Foi um grande ídolo meu, posso dizer assim, sempre tive o sonho de vê-lo no Flamengo, quando o assistia no Grêmio, um jogador muito bom no 1 contra 1, um jogador que não tinha medo de jogo grande, muito pelo contrário, cresci em jogos grandes, né? Ainda bem que quando foi pro Botafogo não foi muito bem assim, enfim, né? E acabamos ganhando o Campeonato Brasileiro de 92 em cima do Botafogo do Renato Gaúcho. Mas é isso, galera. Gostaria de agradecer a todos vocês, vídeo muito bom, né? Divulguem o nosso trabalho aí para os amigos. Se inscreva aqui no canal Deco SRN, para quem não está inscrito. Deixe seu like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação. Daqui a pouquinho tem live Clube de Membros com Marquinhos às 3 horas da tarde, então convido a todos vocês a participarem aqui no canal Deco SRN. Para quem é membro, participe, tá? É isso, abraço. Todo mundo pode participar no chat, mas para participar da resenha, quem faz parte do Clube de Membros, então se torne membro para você estar na bancada com o Marquinhos. Beleza, gente? Abraço a todos, fiquem com Deus, saudações rubro-negras, até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau, valeu, fui! Bom dia!